que ainda hoje consegue ser mais rápido do que a internet hoje. O rádio que, com o advento do telefone celular, que deu um upgrade, o rádio estava fadado mesmo ao fracasso, agora nesse período, né? Mas com os telefones, smartphone, com rádio lá, deu um up muito grande, né? E o rádio é apaixonante. Eu amo ser radialista, eu gosto de ser identificado como radialista. Eu amo rádio. E temos uma história para você, uma reportagem especial da nossa querida Rádio Tabajara. Minha mãe, hoje tem 88 anos, e vez por outra, quando eu vou a São Paulo, eu converso com ela contando detalhes de ficava escutando o noticiário da Rádio Tabajara, da Segunda Guerra Mundial. Todos se reuniam na sala para tomar um cafezinho, né? Com as luzes apagadas. Pouco sabe disso, viu? O nosso litoral apagava as luzes à noite, no período da guerra. Ficava com a rádiozinha, aquela rádio ligado na tomada ou naquela pilha, chamava elemento, né? Pilha, para escutar o noticiário. Olha aí, a querida Rádio Tabajara. Vamos ver a matéria. O rádio no Brasil chegou a 100 anos. A primeira transmissão foi sobre a exposição do centenário da Independência no Rio de Janeiro, em 7 de setembro de 1922. Só os cariocas, que tiveram acesso aos 80 receptores, testemunharam à distância o evento. Mas em pouco tempo o rádio se espalhou pelo país. Apenas 15 anos depois, a Paraíba inaugurou a Rádio Tabajara AM, pioneira do estado e a 17ª mais antiga do Brasil. Rádio Tabajara, 4.795, onda tropical, do ponto mais oriental da América do Sul. É um desafio, na verdade, né? A gente está comemorando 100 anos do rádio, desses 100, 85 anos de existência da Rádio Tabajara, né? Então, a pioneira, a primeira rádio da Paraíba é quase contemporânea com a história do rádio no Brasil, né? A Rádio Tabajara, nesse período, nessas 8 décadas, ela ajudou a contar a história da Paraíba. Então é um retrato vivo, um relato histórico desse período, mas ela tenta permanecer sempre jovem, né? Esse é o desafio, uma jovem senhora. E aí se vale de todos os dispositivos, ferramentas novas. Então, a gente também é pioneiro, por exemplo, na produção de podcast. É a primeira emissora estadual a trabalhar com podcast. Então, a Rádio Tabajara não está sentada só na sua própria história, no seu legado, né? A gente continua a produzir vanguarda também. São tantos anos de história que o acervo da emissora é grande. Em breve vai ser montado um museu do rádio na Paraíba. A gente já tem um trabalho de preservação, né, muito maior de todo o nosso legado, desde o acervo físico, né, ao nosso acervo de programas que foram ao ar, prefixos, vinhetas. A gente tem um acervo aqui de mais de 20 mil vinis também sendo digitalizados. Então tem fotos sendo resgatadas e todos esses equipamentos, além de contar com a contribuição de outras emissoras locais para a cessão também de equipamentos que estão em desuso, porque o museu vai ser o museu do rádio paraibano, não é o museu apenas da Rádio Tabajara. Então esse museu é para contar a história da radiofonia da Paraíba. E para que gravações antigas não se percam, tudo está sendo digitalizado. Wellington Souza é o responsável por isso. Diariamente resgata materiais que contam a história da Paraíba e da cultura brasileira. Isso aqui vai ficar bonito, o museu vai ficar lindo. É o que a gente tem para fazer, muita coisa antigas, muita mesmo, tá certo? Vai ficar legal, vai ficando bonito, tá certo? Os programas que tinha na Rádio Tabajara, antigos, né? Daqueles locutores antigos, nós temos aqui de presidentes que passaram pelo esse Brasilzão aí, governadores, né? Tem tudo e as pessoas vão ter, sim, o acesso de ver esse trabalho aí que vai ficar bonito. Não tem como não falar em rádio sem citar a influência da música na programação. Os discos realmente marcaram época e mais de 20 mil deles estão aqui no acervo da Tabajara. Nos anos 1990, muita gente ouviu canções em casa por meio desses exemplares. Tem de Beethoven a Maurício Reis. Tem vários, na época que tocava essas músicas, tem de todos os tipos de cantores tem aqui na Tabajara. Esses discos eram colocados para tocar e era o que o público escutava, o ouvinte escutava do outro lado, né? Então, hoje, para trocar de uma faixa para outra, é num clique, como era antes?
Antes era com disco, uma vinheta, botava o disco, aí tem aquele intervalo do disco, tinha que botar uma vinheta para o disco continuar, tá entendendo? Para não ficar um buraco no ar. E se a população quiser consultar algum desses discos, isso é possível? Como é que faz? Você vai fazer uma visitinha aqui, marcar, um exemplo, a universidade, tem de marcar, tem de conversar com a presidente, tá entendendo? Aí marca e traz aqui, ele fica à vontade aqui. Fazer parte desse mundo é encantador. Para quem achava que a TV ou as redes sociais poderiam acabar com esse meio de comunicação, estava muito enganado. Ano que vem, o radialista Antônio Malvinho completa 50 anos de rádio. Presenciou a evolução do veículo de comunicação e até hoje está atuante. Paraíba, mais uma edição do debate sem censura aqui pela cadeia das emissoras independentes. A rádio continua exercendo o seu papel. É um veículo imediatista. Você transmite na hora. O povo, principalmente no sertão, continua muito ligado nos programas de rádio. Eu apresento na Rádio Sanhauá um programa há cerca de 40 anos, praticamente ininterruptos. E me envaidece muito chegar ao sertão e conversar com as pessoas e saber que o pessoal não abusou de acompanhar a nossa programação. Ele começou na cidade de Souza, onde nasceu em uma rádio poste. Há 36 anos está na Rádio Sanhauá AM, no programa Debate Sem Censura. Por conta do trabalho, recebeu mais de 20 títulos de cidadania. E até hoje, inspira quem quer começar na área. Tem que se preparar, porque não é todo mundo que pode botar a boca no microfone. Na verdade, tem muita gente desqualificada trabalhando em emissoras de rádio. É preciso fazer uso bom da gramática, saber improvisar, saber atender as pessoas cotidianamente e transmitir uma mensagem sempre otimista e fazer prestação de serviço à população, que é uma coisa realmente muito interessante. Que legal, né? Colegas que eu já trabalhei. O Malvinho trabalhou aqui conosco, o Mauliro, o Jamarri, também trabalhei com ele. E, por incrível que pareça, eu fiz uma vez um trabalho sem querer, porque não foi nada combinado, para a Rádio Tabajara. Eu estava em Marabá, visitando meu filho, e o Botafogo estava lá. Desde sábado, eu cheguei na sexta, e coincidentemente, na feira lá de Marabá, porque Kleber Bambam daqui é maranhense, pediu para eu comprar uma farinha chamada farinha de Puba. Que eu chamando de Cuba, mas lá isso não é de Puba. É lá o povo lá meio que indígena, bacana, né? E daqui a pouco chega a direção do Botafogo, aí me viu, pai, foi aquela festa, já que meu pai foi presidente do Botafogo, o Herden Hicks, e o diretor do Botafogo, Vinícius, tu não quer ser o comentarista hoje da Rádio Tabajara, porque o rapaz não perdeu o voo e não tá vindo. Só quem estava lá era o locutor, né, o narrador. Aí eu liguei para João Gregório, aí João autorizou, e eu fui para o campo lá, um campo até pequeno, tipo a Graça. O Botafogo foi 2-2. E eu comentei futebol, não é? Pela Rádio Tabajara, com autorização aqui. João é de um coração maravilhoso. Poxa, bicho, história, que massa! Né? Legal, né? Mas a Rádio Tabajara é uma história. E aqui no sistema, eu estou aqui há muito tempo, né? Só o nosso programa de rádio, o Rota da Notícia, vai completar 17 anos agora, né? Ininterrupto, o mesmo apresentador. E graças a Deus, com um Ibope muito bom. Ei, coloca aí. Eu e Josemar vamos fazer 25 de empresa. Agora, de programa de rádio aqui, ininterrupto, porque o Rota começou, era um outro apresentador com outro nome, foi quando o João Gregório sugeriu esse horário de 5 às 6 da manhã, que era Forró Arapuã. E eu comecei nesse horário, não tinha nenhum programa de rádio assim ao vivo, era tudo gravado. E nós somos o precursor, e hoje a última pesquisa de Ibope, de 15 FMs, eu fui em primeiro lugar, graças a vocês, com quase 40 pontos, 39 e alguma coisa. Você tem uma ideia? Graças a Deus, não é? Muito obrigado a Deus por tudo, né? E assim, eu amo rádio. Como eu disse, se tivesse... Vinícius, faça uma opção. Ou TV ou rádio. Não tem nem pisco o olho, é rádio. Amo rádio, amo rádio. O rádio é do coração. Vamos aí, coloca a foto do meu amigo Jonas Bambam e sua família.